Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Enfim, voltamos nós aqui às nossas aulas remotas, tá bom? Então, continuando nosso assunto de ciências, na aula passada, né, que eu estive aí com vocês na escola, a gente estudou sobre alguns tópicos de astronomia, certo? Lá da unidade 1, e falamos lá no finalzinho do capítulo sobre força gravitacional, ok? Hoje nós vamos continuar com nossos tópicos em astronomia, hoje mais especificamente falando sobre alguns equipamentos que são utilizados para os estudos astronômicos, tá? Então, os estudos em astronomia, eles tiveram início, né, lá desde a antiguidade, quando o homem observava o céu e buscava entender os fenômenos que ele observava, né? Como a gente estudou, houveram alguns estudiosos que propuseram, por exemplo, modelos de organização dos astros, dos corpos celestes, mas os estudos em astronomia eles foram avançando conforme foram se desenvolvendo e evoluindo os equipamentos utilizados para a observação do céu. O primeiro equipamento utilizado para observar o céu, na verdade, não foi um telescópio. Foi, vamos dizer assim, o avô do telescópio, que eram as lunetas. Lembra quando você assiste lá o filme sobre piratas, que eles utilizam um aparelho para visualizar mais distante no mar? Então, aquilo lá é uma luneta. As lunetas que foram os primeiros equipamentos utilizados também para observação do céu noturno, certo? Então tá aí, ó, as lunetas. No século XVI, cientistas faziam observações astronômicas a olho nu ou com equipamentos pouco eficientes, certo? E já no início do século XVII, esse carinha aí, né, que eu não vou saber pronunciar o nome dele, inventou a luneta, instrumento que utilizava, que receberam o nome de refrator. Então, na época, né, a luneta era chamada de refrator. Só em 1609 foi que Galileu Galilei, ele, com base nos modelos que já existiam de lunetas, que já eram utilizados na época, né, construiu a sua própria luneta e utilizou ela para observar o céu, né? E a partir de então surge a luneta astronômica, né? Um equipamento que veio para revolucionar a astronomia, porque permitia, portanto, observações mais claras dos astros e dos corpos celestes. Pois bem, a luneta foi um dos primeiros instrumentos, portanto, a serem utilizados para se observar o céu, né? Nós chamamos de luneta astronômica, portanto, todo e qualquer instrumento óptico que tem por finalidade realizar observações de astros, tornando objetos que estão muito distantes mais próximos e, principalmente, mais fáceis de serem observados. Então, aqui você vê aqui nesta imagem como se fosse uma réplica de uma das primeiras lunetas astronômicas utilizadas, certo? Então, com a evolução desses equipamentos, desses instrumentos utilizados em astronomia, surge o telescópio óptico, tá bom? Mas o que é o telescópio óptico? Tá aí, o telescópio é um instrumento óptico que tem o objetivo de permitir a observação de grandes objetos que estão a longas distâncias, como por exemplo galáxias, estrelas e planetas, tá bom? O funcionamento de um telescópio é semelhante ao funcionamento de uma luneta. A diferença é a potência desse equipamento. Então, o telescópio ele é bem mais potente, então ele consegue gerar observações mais nítidas, melhores, de corpos celestes que estão mais distantes, certo? Então, a única diferença, portanto, aí
entre o telescópio e a luneta vai ser, portanto, a potência ou a melhoria da observação gerada com o surgimento do telescópio óptico. Tá? A invenção do telescópio representou um grande impulso para a astronomia, porque aí, mais uma vez, né, o homem conseguiu observar melhor os fenômenos e os corpos celestes. Galileu ele é considerado o primeiro homem a utilizar um telescópio para observações astronômicas, né? Então ele melhorou lá a luneta, fez a chamada luneta astronômica, que era nada mais era do que um equipamento rudimentar do que viraria um telescópio óptico. Então, o Galileu ele observou inúmeros fenômenos celestes, como manchas solares, as quais ele até mesmo representou em figuras, as crateras da Lua, as fases de Vênus, tudo isso ele conseguiu observar com o seu telescópio lá, né, criado pelo Galileu. Então, ele é, portanto, o primeiro homem a utilizar um telescópio óptico. Além disso, através da utilização desse telescópio criado pelo Galileu, ele conseguiu dados consistentes para sustentar a chamada teoria heliocêntrica que nós conhecemos lá na aula passada, certo? Então, a teoria heliocêntrica, como eu havia falado na aula passada para vocês, ela foi defendida pelo Galileu Galilei na época, certo? E aí ele teve que dar aquele passinho atrás devido às acusações da Igreja Católica, da Inquisição da época, certo? Contradizendo, né, aí a teoria heliocêntrica contradizendo a teoria que era tida como a correta, a mais aceita da época, que era a teoria geocêntrica para a organização dos corpos celestes, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade, né? Aí eu quero, antes de passar para vocês essa curiosidade, eu quero que vocês saibam que existe uma diferença. Existem telescópios que estão localizados aqui no nosso planeta. Tem observatórios astronômicos que têm telescópios bem potentes, grandes, que conseguem fazer ótimas observações dos corpos celestes. Contudo, existem também telescópios que eles ficam fora do nosso planeta, fora da nossa atmosfera. São como é o caso desse telescópio muito conhecido, que trouxe muitas informações acerca do universo, que é o telescópio Hubble. Ele é um telescópio que a gente chama de telescópio espacial. Então, ele fica fora da órbita da Terra e consegue obter informações que um telescópio localizado aqui no nosso planeta não conseguiria, porque um telescópio aqui localizado no nosso planeta ele sofre várias interferências como da iluminação própria por exemplo, de uma cidade que esteja próxima ou onde ele esteja localizado, embora a maioria desses telescópios estejam localizados em regiões bastante distantes de cidades, né? Para justamente diminuir essa interferência da luminosidade das casas, dos edifícios e etc. Mas a própria atmosfera do nosso planeta ela vai gerar interferências dessas observações. Por isso é que um telescópio espacial ele consegue gerar informações mais precisas do que um telescópio localizado aqui no nosso planeta, tá bom? Então, a curiosidade aqui é sobre o telescópio Hubble, tá bom? Alguns de vocês já podem até ter ouvido falar sobre esse famoso telescópio. Ele é em homenagem, né? O nome dele é em homenagem a um cientista que é o Edwin Hubble, né? Que ele foi responsável por deduzir, né? Que o universo estava em expansão, por comprovar e deduzir que o universo estava em expansão, porque utilizando um telescópio, ele observou que as galáxias estavam se distanciando. Então, configurando aí a chamada expansão contínua do universo. Então, por isso, devido a este fato do Edwin Hubble ter comprovado que o universo está em contínua expansão, é que esse telescópio, lançado lá pela NASA, ele recebeu este nome em homenagem a esse cientista que trouxe essa importante
observação, descoberta para a ciência, para a astronomia, certo? Então vamos lá. O telescópio espacial Hubble é o mais importante de todos os telescópios que já foram construídos no mundo. Isso porque ele fica no espaço, então fora da Terra, fora da nossa atmosfera, livre, portanto, das interferências geradas pela atmosfera terrestre, que permite que ele consiga imagens mais precisas de astros, corpos celestes que estão a grandes distâncias no universo, certo? Ele foi lançado pela NASA em 24 de abril de 1990. Então, já tem aí mais ou menos um tempinho, portanto, que o Hubble está lá nos fornecendo preciosas informações sobre o universo. Tá? Ele está em órbita a uma distância de cerca de 600 quilômetros da superfície da Terra. E como eu disse para vocês, o nome dele, em homenagem ao cientista Edwin Hubble, que comprovou aí a expansão do universo, contido lá na teoria do Big Bang. Tá bom? Pois bem, outro equipamento utilizado em astronomia, são os chamados radiotelescópios. Isso porque, gente, para observar, por exemplo, uma galáxia, uma estrela distante, eu tenho que fazer essas observações não apenas através da luz visível, então de imagens, tá? Porque se você pegar a radiação, que nós chamamos de radiação, que são as formas de energia, a radiação tem um pequeno pedacinho lá, que é o que nós chamamos de luz visível, que é o que o nosso olho consegue captar, que a gente vê na forma de imagens. Mas existem outros tipos de radiação que não são percebidos pelos nossos olhos, não estão lá dentro do espectro que a gente chama de luz visível, como é o caso do infravermelho, do ultravioleta, das ondas de rádio e etc. Certo? Então, para fazer a observação de galáxias ou estrelas ou outros corpos celestes, nós temos que observar essas diferentes formas de radiação, não apenas a luz visível, não apenas através de imagens, já que elas podem emitir outras formas de radiação que nosso olho não consegue captar, certo? Então, por isso a importância deste equipamento, que é o radiotelescópio. Então, vamos lá. O radiotelescópio é um instrumento de observação astronômica capaz de captar o quê? Ondas eletromagnéticas que não são visíveis ao olho nu. São as chamadas ondas de rádio, por isso o nome radiotelescópio, certo? Algumas estruturas astronômicas, como galáxias distantes, estrelas, buracos negros, eles emitem uma grande quantidade de ondas de rádio, que não são captadas por lentes, Não dá para eu ver uma imagem desse tipo de radiação, como ocorre nas que são formadas pelos telescópios convencionais. A primeira observação de ondas de rádio proveniente de objetos astronômicos ocorreu em 1932, nesse local aí, tá? E possibilitou a descoberta de diversas estruturas astronômicas, como as estrelas, que são chamadas de quasares e pulsares, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai continuar falando aí sobre os equipamentos utilizados em astronomia. Até lá!